Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E é muito bom nos reunirmos, lermos essa obra, estudarmos, fazermos a leitura, comentário, tudo que a espiritualidade nos traz através dessa compilação que Kardec fez, de todos esses ensinamentos. Tudo isso é muito claro para nós, nos auxilia, nos faz com que tenhamos um entendimento maior, inclusive para enfrentarmos o nosso dia a dia, enfrentarmos diversas questões. E nós estamos abordando a lei de adoração. No programa anterior falamos sobre a adoração voltada, como nós víamos antigamente, as pessoas adorando deuses e diversos deuses. Então, o chamado politeísmo, aquela devoção a seres, e são muitos seres, isso aconteceu na antiguidade. E em alguns lugares, até mesmo hoje em dia, ainda existem pessoas que acreditam nisso. Mas o que nós vimos é que depois veio o surgimento da unicidade de Deus, dessa modificação do pensamento, fazendo com que as pessoas se voltassem a esse Criador, a essa força divina, única, que criou a todos nós e criou a todas as coisas. Mas enfim, dentro dessa lei de adoração, então, nós no programa anterior falamos a respeito dessa adoração a diversos deuses, e nós sabemos que isso não era o mais correto, e aí sim, tudo se desenvolveu dentro desse tema. Foi num capítulo muito específico, e eu tenho certeza que se você assistir, você vai gostar bastante. Hoje nós daremos continuidade a esse tema, abordando outras questões que ainda ocorrem dentro da lei de adoração no Livro dos Espíritos. Para quem não me conhece, eu sou Solange Salman Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Esta oportunidade de tratarmos da lei de adoração nos ajuda a compreender várias questões, inclusive a nossa forma de ligarmos-nos a Deus. Algumas pessoas têm hábitos que obtiveram dos seus ancestrais e que às vezes não lhes tocam o coração. Cumprem ritualismos, cumprem cerimônias e continuam se sentindo vazios. Então, o que nós vamos aprender aqui nessa lei de adoração é justamente o núcleo, a essência da nossa forma de nos ligarmos a Deus, que depois Allan Kardec vai amplificar, vai aprofundar, vai dar uma visão muito mais completa na outra obra básica que ele escreveu sobre este terceiro livro dos Espíritos, terceira parte, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos alguns capítulos do Evangelho que ensinam a gente orar, a ligarmos a Deus. Buscai e achareis, pedi e obtereis. Como fazermos a oração, como nos ligarmos ao Criador. E ele vai desenvolver isso, essa lei de adoração, também aqui no Evangelho, muito mais profundamente. Porém, nós estamos dentro do contexto do Livro dos Espíritos, que agora vai nos oferecer um outro tema que também é bastante impactante. O tema ligado aos sacrifícios. Sacrifícios, era da tradição antiga que nós oferecêssemos coisas. Mas antes de a gente dar início a esse trecho, nós vamos dar a você de novo o nosso primeiro slide, mostrando as 3 coisas que através da oração nós podemos fazer. Você verá na tela. Nós sempre fazemos um comentário com vocês sobre essa abertura, sobre a escadaria luminosa representando essa luz divina que nos banha, e todos nós aqui, alguns pedindo, outros agradecendo, outros louvando ao Senhor, louvando a criação, louvando a natureza, louvando essas belezas todas que nos envolvem, que nos abençoam. Então, é um slide bastante inspirador para que nós tenhamos em mente todos esses conceitos e a importância de nós louvarmos, de nós agradecermos, mais do que até mesmo de pedirmos, mas que nós estejamos sempre voltados a essa conexão com a divindade, com espíritos superiores, que tudo isso faz com que nós recebamos esse banho de alimento para as nossas almas.
Aí você vê a pessoa, a mão do lado esquerdo acima, com as mãos estendidas para pedir. À direita, as mãos unidas para agradecer. E embaixo, as mãos abertas, os braços abertos, louvando a bondade de Deus pela atmosfera, pela nuvem, pela chuva, pelo verde, pelo alimento, pela luz do sol, por esse dourado que nos remete à riqueza divina. Então, estes são os 3 aspectos e nós recomendamos que todos nós possamos lembrar não somente do primeiro gesto lá à esquerda acima, que é de estender a mão pedindo, que nós lembremos-nos de agradecer e também de reverenciar a divindade como uma maneira de nós reconhecermos a grandeza que existe no universo, que é muito maior do que a nossa própria individualidade. Então agora a gente vai dar início ao estudo de hoje com o primeiro slide, na sequência, o slide 2, falando sobre sacrifícios. O uso de sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Como o homem pôde ser levado a crer que semelhantes coisas pudessem ser agradáveis a Deus? Essa é uma pergunta interessante. Kardec, é preciso que nos recordemos, ele está no século XIX, e o século XIX não estava banhado ainda pela luminosidade do raciocínio na fé. Ainda havia muito dos resquícios das maneiras de ser dos antepassados, da forma ainda primitiva da relação com Deus, do modo de agradar aqueles que são superiores a nós. E quando isso acontece, nós até hoje também temos comportamentos semelhantes, a gente quer fazer com que aquelas pessoas que são mais importantes, que estão em um patamar de superioridade, seja moral, social, emocional em relação a nós mesmos, sejam aquinhoadas com coisas boas, com coisas assim que marquem, que demonstrem a nossa gratidão. Havia uma situação muito interessante na época, Solange. Havia uma situação interessante com o Chico Xavier. Porque o Chico era uma criatura muito procurada, era muito querida. E todo mundo que ia ao Chico Xavier queria dar algum presente para ele. E, obviamente, dentro da visão da gratuidade, Chico Xavier não recebia, não aceitava. Mas isso chegou a tal ponto de incômodo que ele resolveu fazer diferente. Quem nos conta isso é o próprio Alípio Gonzalez, nosso querido irmão, que agora está do outro lado da vida, nos ajudando. Ele conta que Chico Xavier tinha, lá na sala em que ele recebia as pessoas, ele tinha uma mesinha que o Alípio chamava que era uma mesa de compensação. Era uma mesa de compensação. Então a pessoa vinha trazer para ele um presentinho. Não adiantava ele falar, não posso, não sei o que lá. Então a pessoa ficava ofendida, ficava chateada. Então o que o Chico resolveu fazer? O Chico pegava o presentinho, agradecia, punha na mesinha de compensação. Passava mais um tempo, 3, 4, 5 pessoas mais adiante, ele achava que aquela pessoa precisava de alguma coisa, ele pegava aquela coisa que ele tinha recebido e dava para ela. Ou a pessoa dava uma coisa, o Chico pegava alguma coisa e dava para a pessoa. Sempre diante dos olhos de todo mundo. Era uma mesinha de compensação. Para que ele não ficasse nem sendo assim, desrespeitoso com o carinho de quem queria lhe dar um presente, nem ele aceitasse para si alguma coisa que não era para ele. Ele admitia que era para a doutrina, e então ele depois pegava aquilo e entregava para alguém. Nós temos notícia, inclusive alguns relatos de biógrafos, que contam que certa vez alguém chegou para o Chico, lá fora da casa dele, ele estava na calçada, e entregou para ele a chave de um Fusca, 0 km, zerinho. A pessoa era tão agradecida que comprou o carro 0 km, chegou na porta do Chico. O Chico estava ali ainda lá fora, e entregou para ele. O Chico, não posso receber, não, mas é seu, já está no seu nome, não posso, isso aqui é uma coisa que eu faço questão, eu quero que você tenha esse carro para você poder fazer o que você quiser com ele. Aí, nesse meio tempo, está passando uma pessoa que está com uma carriola vendendo
fruta. Uma pessoa humilde, que não tinha veículo para nada, levava uma carriolinha de porta em porta. E o Chico então disse: fulano, o Chico conhecia ele, fulano, vem cá um pouquinho, você tá bem, tudo bem? Você tá aí com essa carriola? Chico, eu tô carriola porque eu não tenho como transportar nas coisas mais, porque não tenho veículo, não tenho carro. Falei assim: não tem problema, ó, pega esse carro para você. Entregou o carro pro cara, na hora. Deu um Fusca pro rapaz da carriola, que obviamente ficou surpreso, não queria acreditar que alguém lhe estava dando um carro muito valioso para a época. E então depois fizeram os papéis lá para o Chico passar para o pobre irmão, que ia dar ao carro um fim útil para ele poder sustentar a sua luta com a sua família. Então você vê que a maneira de querer agradar, de querer demonstrar carinho, é ancestral, é muito velha. Então, nessa etapa, Kardec faz essa pergunta: os sacrifícios humanos, este uso remonta à mais alta antiguidade. Como o homem pôde ser levado a acreditar que coisas semelhantes a esta pudessem ser agradáveis a Deus, matar outra pessoa para Deus gostar? Vamos ver a resposta? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, porque eles não compreendiam Deus como sendo a fonte da bondade. Lembremos-nos que os homens faziam oferendas a Deus, ou faziam rezas a Deus, antes de invadir outros povos, para matar o seu semelhante. Cada povo tinha o seu Deus que eles pediam na guerra para que os defendesse. Então, naturalmente, para eles, Deus não era a expressão da bondade. E mesmo porque, em muitos casos, eles tinham medo de Deus e faziam isso para aplacar a fúria, a ira de Deus. Então, eles tinham medo, era uma forma de você compensar. Entre os povos primitivos, a matéria vence sobre o espírito. Eles se abandonam aos instintos da brutalidade e é por isso que são, geralmente, cruéis, porque o senso moral não está ainda desenvolvido entre eles. Na continuidade, vamos ver o que eles explicam. Depois, os homens primitivos deviam acreditar naturalmente que uma criatura animada, uma criatura que tivesse vida, tinha muito mais valor aos olhos de Deus do que uma coisa sem vida, um corpo material. Foi isso que os levou a, primeiro, matar os animais, imolar os animais, e mais tarde, os homens. Uma vez que, segundo suas crenças falsas, eles pensavam que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. Matar uma pomba era menos importante do que matar um cabrito. Matar um cabrito menos importante que matar uma vaca. E assim, matando os seres, eles achavam que quanto maior fosse o objeto da sua devoção, da sua entrega, mais isso ia agradar a Deus. E então, matar um ser humano, que era o ser mais inteligente, deveria ser o prêmio mais cobiçado do Criador, não é? Então, agora continua Kardec nos trazendo a resposta dos espíritos no próximo slide. Na vida material, tal como vocês agem geralmente, se oferecem um presente a alguém, o escolhem sempre de um valor tanto maior quanto querem testemunhar mais amizade e consideração à pessoa. Devia ocorrer o mesmo com os homens ignorantes em relação a Deus. Aí a gente vê então como Kardec está permitindo que os espíritos nos expliquem até mesmo o nosso psiquismo, a nossa psicologia. Você tem uma pessoa importante, você vai receber uma pessoa importante na sua casa. Você quer dar a ela uma demonstração de que ela é querida. Então você pega os melhores pratos, você pega os garfos mais luxuosos que você tem, o faqueiro, você tira o pó, você pega a taça de cristal, ou se você quer dar um presente, você vai dar alguma coisa que impressione, porque você se esforçou. Então, sempre quando a gente quer demonstrar um carinho por alguém, pela importância que a pessoa tenha para nós, a gente quer caprichar naquilo que a gente está dando, não é? Então, esse conceito já vem de antigamente. E, obviamente, se os homens estão ligados nessa vida material e eles escolhem sempre um presente melhor para quem você está mais ligado, ou porque você tem temores, como disse a Solange, ou porque você quer obter favores com essa doação de coisas, é melhor você, ao invés de dar um alfinete, você oferecer um carro.
você vai ficar mais, né, assim, benquisto. Né? Então você vê por que que os homens então desenvolveram essa história de fazer sacrifícios. Aliás, isso é antiquíssimo, porque os altares dos sacrifícios dos hebreus eram aqueles lugares onde matavam-se os objetos, ou os bens, os seres vivos, ou as colheitas, e punham fogo. Porque o fogo queimando transformava aquilo em fumaça, e essa fumaça subia para o céu. Eles acreditavam que era essa forma de enviar o presente para a divindade que eles cultuavam. E isso era uma maneira de você apresentar a Deus essa oferenda. Mas, naturalmente, não era o Deus que hoje nós conhecemos. Era o Deus que eles acreditavam, que estava esperando, né, um cheirinho de churrasco, ou então a queima de uma parte da colheita para ele se sentir aquinhoado. Agora, na sequência, Kardec faz a seguinte pergunta 669A. Dentro da mesma questão 669, ele faz uma subpergunta que nós colocamos já com a resposta. Olha lá. Assim, os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? Quer dizer, vieram primeiro os animais que eles matavam, depois chegaram os humanos? E os espíritos respondem, não há dúvida quanto a isso. Sim, eles primeiro matavam os bichos, e depois, vamos supor que eles não conseguissem aquilo que estavam querendo, porque eles achavam que Deus não deu muita atenção se eles mataram um boi. Então vamos procurar uma virgem, vamos procurar um jovem, robusto, vigoroso, para matar, e quem sabe isso agrade a Deus, né? Então, os sacrifícios de animais estiveram antes desses sacrifícios humanos que nós conhecemos. Agora, na sequência, também, nessa questão 669, na letra B, numa subquestão, Kardec vai perguntar o que você vai ver aí no slide. Segundo essa explicação, os sacrifícios humanos não se originaram de um sentimento de crueldade? Nós vamos fazer isso porque nós queremos matar aquele indivíduo, ele merece morrer, então nós vamos oferecer esse indivíduo em holocausto para que ele morra e Deus goste disso. Então, não foi a crueldade, pergunta Kardec, que fez com que os homens começassem a matar os seus semelhantes para oferecê-los à divindade? Não foi por causa da crueldade? E vamos ver o que os espíritos vão responder? Olha que interessante. Não, mas de uma ideia falsa de ser agradável a Deus. Veja Abraão. O que tem Abraão nessa história, hein? Abraão, volta para mim aqui um pouquinho. Abraão sonhava muito em ter um filho. Ele já era velho. Casado com a sua esposa, já não tinha mais condições de procriar. Até que em determinado momento ele recebe a visita de um anjo que diz a ele que ele vai ser pai. Sua esposa então demonstra os sinais da gravidez e naturalmente ele tem a alegria de ter um filho homem. E ele cria esse filho, ele e a esposa criam esse filho como a joia divina, o presente superior. E quando esse homem, esse jovem já está desenvolvido ao nível da adolescência, da juventude, Deus, Jeová, manda Abraão ir ao deserto com o seu filho, porque ele quer que Abraão demonstre a sua fé, a sua submissão, sacrificando o ser mais importante da sua vida. Olha só. Então, Abraão não fala nada para o seu filho, leva-o a convite ao deserto, como se eles fossem caçar, e chegando no deserto, Abraão diz ao filho que o ajude a construir um altar de pedras. Vão pegando pedras, vão pôr em cima, que era um costume deles de fazer oferendas. E então, em determinado momento, Abraão pega o filho no colo, põe em cima do altar e tira uma adaga. Imagine a dor de Abraão em ter que sacrificar aquele ser que era o mais sonhado e desejado, por ordem de Deus. Então, quando Abraão levanta o braço para desferir o golpe, ele escuta a voz de Deus, como diz a Escritura, que diz a ele: estou satisfeito da demonstração de fé que você tem em mim. Solte o garoto, procure nos arbustos um cordeiro que está lá e faça esse sacrifício no lugar do seu filho. E nós estaremos então unidos
numa aliança. E a sua descendência, pela fidelidade, haverá de cobrir toda a terra, como cobrem o céu as estrelas da noite. Então você vê, ele cita Abraão numa demonstração de que antigamente era uma forma de demonstrar a Deus sua submissão. Ele não está fazendo isso com o filho porque odeia o filho, porque o filho é um marginal. Não. É a coisa mais amada por ele. Mas se Deus está pedindo esta prova da sua fé, Abraão não titubeia. Então observemos que a resposta que os Espíritos estão dando a isto é justamente aquilo que o homem pensava que seria agradável a Deus. Ele faria o melhor, ele daria a coisa mais preciosa, uma parte melhor da sua colheita, ele queimaria em gratidão. Não tem nada a ver com ódio, com desejo de punir aquela pessoa. Aliás, você vai ver, Solange, em inúmeros reportagens falando dos sacrifícios antigos, que aquelas pessoas que iam ser sacrificadas, elas tinham uma noite ou uma semana de orgias. Elas eram aquinhoadas com todas as festas, com todas as luxúrias que eles desejassem, comidas, mulheres, lazer, prazeres, porque chegando ao final daquele período, ele seria sacrificado. Era uma dos rituais. Então, continuando a resposta, vamos ver na tela. Depois, os homens abusaram, imolando seus inimigos, mesmo seus inimigos particulares. De resto, Deus não exigiu jamais sacrifícios, não mais de animais do que de homens. Ele não pode ser honrado pela destruição inútil de sua própria criatura. Ora, olha essa lógica. Como que podemos esperar que Deus se sinta feliz quando ele pede aos homens que matem-se uns aos outros, que foi ele mesmo que criou? Imagina que você, para ser feliz na sua família, como mãe, como pai, você fala para um filho: meu filho, vai lá e corta o dedo do seu irmão, porque eu quero que você demonstre para mim que você me ama. Quer dizer, você acha que isso é amor? Você ama aquele, mas odeia o outro, e é seu filho também? Não há lógica nisso, não é mesmo? E os Espíritos são muito hábeis em nos fazer pensar de forma lógica, coerente, porque não seria nem um pouco inteligente que o Criador de todas as coisas pedisse às suas criaturas que se matassem entre si para mostrarem que gostam dele, né? Mas agora a gente vai para a questão seguinte, vamos a ela. Os sacrifícios humanos feitos com uma intenção piedosa foram alguma vez agradáveis a Deus? Que poderia ser um exemplo disso, Solange? Você tem alguma ideia? Sacrifícios humanos feitos com uma intenção piedosa. Não sei, como, por exemplo, sacrificar alguém, não sei, para salvar outro de uma doença, alguma coisa nesse sentido. Não, mas não o outro, talvez a comunidade, né? As epidemias eram muito comuns, a morte ou a fome. Então, para que toda a comunidade sobrevivesse, se os homens ignorantes imaginassem que era um castigo de Deus, a falta da chuva ou a chegada da doença, talvez eles tivessem um interesse piedoso de sacrificar um para salvar todos. Não é? É uma intenção piedosa. É alguma coisa que você escolhe como se você realmente, com aquilo, impedisse um mal maior. Agora, Kardec pergunta: mesmo quando o sacrifício é feito com uma intenção piedosa, isso alguma vez foi agradável a Deus? Vamos ver a resposta? Interessante. Não, jamais. Mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, poderiam crer que faziam um ato louvável, imolando um de seus semelhantes. Nesse caso, a Deus não interessava senão o pensamento, e não o fato. Melhorando-se, os homens deviam reconhecer seus erros e reprovar esses sacrifícios que não deviam mais entrar na ideia de espíritos esclarecidos. Eu digo esclarecidos
porque os espíritos estavam então envolvidos por um véu material. Mas, pelo livre-arbítrio, eles poderiam ter uma percepção de sua origem e de seu fim. E muitos compreendiam já, por intuição, o mal que faziam, embora só o praticassem para satisfazer suas paixões. Nós estamos vendo como é que os espíritos tratam. Deus estaria vendo isso, mas não vendo como uma maldade, estaria vendo como uma ignorância a serviço de uma intenção positiva. Está lá, Deus julga a intenção. Os homens sendo ignorantes, como Jesus na cruz diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mas os homens ignorantes podiam acreditar que aquele sacrifício fosse louvável. Então, a Deus, essa visão de seres que não entendiam o que estavam fazendo, era apenas uma demonstração de o que eles queriam de verdade, era o bem de todos. Não que eles eram assassinos, cruéis. Agora, com o passar do tempo, os homens, ao se melhorarem, iam mudando este poder de imaginar que Deus estava feliz com a maldade contra um dos seus representantes. Então, naturalmente, que isto vai sendo modificado com o passar do tempo, com a evolução do pensamento, do livre-arbítrio, começando a perceber que aquilo que você faz para os outros pode ser ruim para você também. Não há, então, ao longo da existência humana, nenhuma base para que o homem pudesse justificar, mesmo quando achasse que é para fazer o bem, as atitudes agressivas contra um semelhante seu. Nem contra animais, nem contra colheitas, contra objetos. Porque Deus não está sendo aplacado na sua ira. Deus não tem as emoções próprias do ser humano. Deus quer que os seres humanos cresçam, que se transformem. E essa transformação leva tempo, leva alguns séculos, alguns milênios, para a mente humana amadurecer e começar a perceber a diferença entre o bem e o mal. Né? Quer falar alguma coisa, Solange? Não, perfeito. Podemos seguir, porque tem agora uma próxima pergunta de Kardec, que é a 671, ele fala o seguinte: que devemos pensar das guerras santas? O sentimento que leva os povos fanáticos a exterminarem o mais possível para serem agradáveis a Deus, aqueles que não compartilham de suas crenças, pareceria ter a mesma origem que aquele que os excitava outrora ao sacrifício de seus semelhantes? Ele está perguntando: puxa vida, tantas pessoas fazem guerras ou denominaram guerras santas. Nós temos as guerras das cruzadas, mas temos as guerras do Islã. Os muçulmanos fazem guerras santas e ainda estão fazendo até hoje. Eles querem expandir a sua crença. Eles chamam os ocidentais de criaturas iníquas, imorais, que eles querem forçar a esse processo de islamização, de adotarem as regras muçulmanas à força. Então eles têm a jihad, eles têm a sharia, que são manifestações violentas da imposição de suas crenças, como uma forma de intimidação para que as pessoas não sejam violentadas quando eles se tornam maioria numa comunidade e então aceitem até mesmo aquelas condutas que são opostas às suas crenças originais. Nós não estamos falando de coisas que só aconteceram nos idos de 1100, 1200, não, estamos falando de coisas que estão acontecendo hoje, quando determinados grupos religiosos estão querendo impor a outros, e nós estamos vendo uma perseguição aos católicos na Europa, por força desses que estão querendo mudar a sociedade na paulada, no conflito, fazendo com que haja uma invasão dos conceitos islâmicos na sociedade cristã da Europa, com a desculpa de fugirem da guerra, da fome, da miséria. Isso é um plano, isso está tudo projetado para ser assim, e com isso transformar a sociedade ocidental numa sociedade islâmica. É o sonho deles, o califado. Eles querem fazer o califado. Mas se querem fazer isso não pela conduta amistosa, pelo convencimento, querem fazer isso à força.
pela imposição, que faz com que as mulheres sejam submetidas a essas leis massacrantes, que todas as minorias sejam exploradas e exterminadas. Eles não admitem essa convivência fraterna que o cristianismo recomenda. Então, isso que nós estamos vendo na pergunta é exatamente aquilo que nós estamos vendo hoje também acontecer. Nós temos nos estudos feitos por pessoas gabaritadas nessa pesquisa, nós temos as guerras de reconquista da Terra Santa, chamada de cruzadas, cruéis, assim, totalmente desprezíveis do ponto de vista humano, mas que foram 11 cruzadas, que saíram do Ocidente para recuperar a Terra Santa que havia sido invadida pelos árabes da época. Nós temos então 11 cruzadas, e aí acabou. Mas você sabe quantas guerras santas até hoje ainda existem produzidas pelos muçulmanos no mundo? Mais de 580, que ainda hoje está acontecendo. Guerra de invasão, de submissão, de perseguição para a implantação da fé que eles acreditam, inclusive pela violência. Daí vamos voltar à pergunta: o que devemos pensar das guerras santas? O sentimento que leva os povos fanáticos a exterminarem o mais possível para serem agradáveis a Deus, aqueles que não compartilham de suas crenças, pareceria ter a mesma origem que aquele que os excitava outrora ao sacrifício dos seus semelhantes. É verdade isso? Matar a paulada por causa da fé, ou matar para agradar a Deus por outros caminhos, são a mesma coisa? Vamos ver a resposta na sequência. Eles estão possuídos pelos maus espíritos e, guerreando com seus semelhantes, vão contra a vontade de Deus, que disse que se deve amar seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos, adoram um mesmo Deus, tenha ele um nome ou tenha outro. Como provocar uma guerra de extermínio porque a religião de um é diferente ou não alcançou ainda o progresso dos povos esclarecidos? Na sequência, os povos são desculpáveis de não acreditarem na palavra daquele que estava animado pelo Espírito de Deus e enviado por ele, sobretudo quando não viram e não testemunharam seus atos. Os povos que não viram os atos daqueles enviados, os que não ouviram suas pregações, os seus exemplos, não são obrigados a acreditar nisso. Como querem estes que estão promovendo as guerras santas, como querem que estes povos acreditem nessa palavra de paz quando vão pregá-la de espada em punho? É a pergunta dos espíritos. Eles devem se esclarecer e devemos procurar fazer-lhes conhecer a doutrina pela persuasão e pela doçura, e não pela força e pelo sangue. Nestes casos, dizem os espíritos, estes povos que as religiões querem influenciar, eles devem primeiro ser esclarecidos. E nós devemos entender que quando nós procuramos fazer a estes povos o conhecimento, a doutrina, pela persuasão e pela doçura, isso é muito melhor para o aceitar do que fazê-lo pela força e pelo sangue. Não nos esqueçamos também da postura dos desbravadores do Ocidente, que chegaram nos povos maias, astecas e incas para impor sua cultura, não para assimilarem-se, não para trocarem, mas para fazer valer aquilo que eles achavam que era realmente mais importante, a sua crença. Mesmo quando houve a escravidão dos povos africanos, feita inclusive com a aquiescência da Igreja Católica, com o seu patrocínio em muitos casos, com a sua conivência, que ganhava dinheiro da venda dos escravos, o que acontece?
os escravos tinham que fazer parte da religião dos seus donos. Tinham que ouvir o padre, tinham que acreditar. Então, os escravos vinham de uma civilização onde eles não cultuavam o cristianismo, cultuavam seus deuses lá da sua tribo, mas agora tinham que fazer de conta que eles acreditavam. Então, para eles poderem conviver, nós vamos encontrar o quê? Os escravos fazendo os seus deuses primitivos, os deuses que eles estavam acostumados, como os seus anjos dos católicos. Então, faziam correlações entre aquelas entidades africanas que eles acreditavam com determinados santos da igreja. E com isso eles podiam cultuar o santo, mas cultuando os deuses deles. É uma tentativa de você manter o seu padrão. Você está ludibriando aqueles que pensam que você se tornou cristão, mas só da boca para fora. Então, não é assim que as pessoas conseguem fazer que outras sejam iluminadas por uma fé mais robusta. Não é impondo pela pancada, pela força, pela violência. É o que os espíritos estão dizendo. Se a sua religião é superior, demonstre isso por comportamentos, por tolerância, por amar o seu próximo, não por exterminá-lo, ameaçá-lo com uma faca no pescoço. Mas a resposta continua. Vamos ver? Na maioria das vezes, não acreditem nas comunicações que temos com certos mortais, porque quereriam que estranhos acreditassem em sua palavra quando seus atos desmentem a doutrina que pregam. Alguns dizem assim, não, porque as entidades superiores vieram por nós e querem que isto seja admitido como verdade exclusiva. Mas como é que isso pode ser assim se estão impondo, se estão tirando das pessoas a liberdade da crença, se estão querendo forçá-las a terem comportamentos que não são da sua natureza? Porque eles não participaram historicamente da evolução daquele tipo de religiosidade. Como podem os nossos irmãos do Oriente imporem aos que estamos no Ocidente seu modo de pensar, se nós não compartilhamos desse mesmo modo, não tivemos educação a esse respeito? E como podem os ocidentais se arvorarem em pregadores, como muitos já fizeram, levando a doutrina, mas impondo-a a outros povos, sem haver nenhum tipo de entendimento, de respeito mútuo? Não é assim que funciona. Então todos os tipos de guerras santas, ou de forçar os seres a serem o que eles não são, a força, sob violência, não os converte. Apenas adia o conflito. Apenas cria aquele cenário fingido de que a pessoa admite e não cumpre. Inclusive, nas pesquisas que fazemos a respeito da Inquisição Espanhola, nós encontramos muitas referências nos processos inquisitoriais de pessoas que eram judias e que foram perseguidas pelo fato em si de serem judeus e que alegadamente, apesar de se converter ao cristianismo dos reis espanhóis cristãos, Isabel e Fernando, eles mantinham cultos. Eles mantinham dentro de seus lares, em grupos, as crenças hebraicas que eles diziam ter repudiado. E então, quando eram descobertos, ou quando alguém suspeitava, algum vizinho, mesmo que eles estivessem já convertidos ao cristianismo publicamente, mudado o seu nome para o nome cristão, ainda assim eles eram perseguidos, eram presos, ou eram julgados e executados, ou eles eram banidos, ou fugiam. Então havia, e até hoje os documentos mostram isso, diversos padrões de julgamento entre aqueles que se diziam cristãos e infringiam as leis do cristianismo, aqueles que tinham se convertido, mas na verdade era apenas uma expressão superficial, realmente não viviam isto, e aqueles que eram maldosos mesmo, que abusavam da fé humana, da fé dos seus semelhantes. Isso está documentado na história religiosa da Espanha, nos processos da Inquisição.
Qualquer um tem acesso a esses processos hoje. Você pode ler os textos que estão ali disponibilizados na internet. E você verá em quantos outros estudos também estarão traduzindo essa postura agressiva, intimidatória. Na época, as pessoas que eram flagradas com algum tipo de comportamento inadequado, elas eram julgadas, e quando a Inquisição as considerava culpadas por um delito não tão grave que não merecesse a morte, eles eram chamados a usar o que eles diziam São Benitos. São Benito, Solange, é como quando você vê na rua aquelas pessoas que andam com duas placas vendendo ouro, comprando ouro, né? Duas placas penduradas. Eles eram obrigados a vestir aquilo, mostrando que eles haviam sido condenados pela Inquisição. Seus nomes eram pendurados dentro da catedral, aquela família ficava marcada, todo mundo que ia na igreja via o nome das famílias que foram condenadas, e a pessoa tinha que usar aquela roupagem de inquisitado, né, de pessoa vítima da Inquisição, durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Andando com isso na rua, colocando uma bandeira na porta, na casa da família, para mostrar que a igreja tinha punido aquela família. Quer dizer, uma vergonha. Mas isso tudo por quê? Porque a igreja queria impor, mas quanto mais ela tentava impor na pancada, na agressividade, menos ela convertia as pessoas. Mais as pessoas se sentiam interessadas em fugir da igreja. Mais ódio geral. Porque ela negava aquilo que da boca para fora ela falava, que era o perdão das ofensas, a compaixão, o amor ao próximo. E hoje vocês vão encontrar em muitas regiões da Itália, da Espanha, uma verdadeira aversão ao cristianismo. Exato. Por causa disso. Aversão à igreja, aversão a padre. Como se Jesus tivesse culpa do que as pessoas fizeram em nome dele. Quando não tem. Então, naturalmente, que esse é um tema bastante atual. E é muito importante que a gente pense a respeito de como nós devemos nos relacionar com as pessoas, mesmo aquelas que não pensam como nós, dando a elas a chance de observarem nossos atos, muito mais do que nossas palavras. E assim, observando se somos ruins, mas falamos de coisas boas, que aquilo que nós estamos falando não nos mudou, nem a nós mesmos, que vantagem eles terão em seguir-nos? Nenhuma. Mas se nossa atitude é de outra natureza, mesmo que a gente não fale qual é a nossa crença, as pessoas vão chegar e perguntar: escuta, qual que é a sua religião? Porque você está sempre de bom humor, você está sempre bem, parece que nada de ruim te acontece, e eu fico aqui desesperado por encontrar um caminho, mas você está sempre em equilíbrio. Você vai em alguma igreja? Você faz alguma coisa? De onde você tira isto? Não é? Isso converte. Não são o que nós falamos, as palavras que nós dizemos, são os nossos atos. Agora, nós ainda não terminamos esse tema, mas o nosso tempo já terminou. Solange Godoy. Já, né, André? Já fomos até o final aqui. Nós ainda temos um minutinho. Fica o convite para vocês conhecerem as obras que estão sendo lidas e comentadas num programa que se chama O Espírito da Letra. Estamos fazendo a leitura e o comentário da obra Mecanismos da Mediunidade. E já estamos no capítulo 13º, vamos lançar o 14º. Todos os sábados temos capítulos novos abordando essa questão a respeito da mediunidade. Esse programa é feito pelo André Ruiz e ele, dentro do Espírito da Letra, você encontra já 10 obras lidas, analisadas pelo André Ruiz, mas são obras que são da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e do Espírito André Luiz. Então lá você vai encontrar o Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz, toda aquela coletânea. Nós já fizemos 10 livros, 10 obras, estamos na 11ª. Então você poderá estudar com seus amigos, se aprofundar mais nessas questões espirituais, inclusive com, óbvio, o André Luiz Espírito nos traz todo esse conjunto, essa coletânea que está ligada também ao Livro dos Espíritos. Então não deixa de ser uma ótima oportunidade para nós estudarmos também. E deixamos aqui... Solange, isso eu gostaria de dizer, é alguma coisa que no nosso canal, youtube.com/o Espírito da Letra, tudo junto,
Mais de 10 milhões de pessoas já visualizaram os arquivos. Mais de 10 milhões. O YouTube nos ofereceu essa estatística, não fomos nós que inventamos. E isso significa que muita gente está encontrando, está buscando. Seja você mais um. Essas obras estão maravilhosas para nosso aprendizado, ok? É isso mesmo. Então, grande abraço. Grande abraço e até o próximo. próximo Espiritismo sem mistério. Tchau, gente. Tchau, tchau. Espiritismo sem mistério.